Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. A composição da Rússia, 1480-1860. Com cerca de 150 milhões de habitantes, a Federação Russa herdeira do poderio militar da extinta União Soviética ocupa uma superfície superior à sexta parte do mundo. Começa a constituir sua identidade nacional ao redor do ano 900 da era cristã, quando não era mais que umas tribos eslavas. Antigamente, e por volta do ano 900 da nossa era, os russos não eram mais do que umas tribos eslavas dispersas, que viviam em um vasto território de marismas, florestas e estepes na Europa Oriental. Mais tarde, com a expansão ao leste dos povos escandinavos, conhecidos como vikings, apareceu a primeira organização política. A primeira dinastia foi a dos Ruriks, de origem escandinava, de onde deriva o nome de Rússia. A religião e a forma de governo da Rússia foram as mesmas do mundo greco-ortodoxo de Bizâncio. Dois monges, Cirilo e Metódio, converteram os eslavos orientais e lhes deram seu alfabeto, uma adaptação do grego conhecido como cirílico. A maioria das cidades não passavam de pequenas aldeias protegidas por paliçadas, mas dois lugares conseguiram sobressair por volta do ano 1000 da nossa era. A cidade comercial de Novgorod, pela qual passava a maior parte do comércio da Rússia, com o norte e o oeste. E a cidade dourada de Kiev, com seu resplandecente conjunto de igrejas e mosteiros. A Rússia abraçou oficialmente o cristianismo com a conversão de Vladimir, príncipe de Kiev, por volta do ano 988. Embora um cronista contemporâneo lhe descrevesse como um fornicator imensus, Vladimir foi posteriormente santificado. Após o cisma de 1054, entre a Igreja Latina de Roma e a Igreja Ortodoxa de Bizâncio, a Rússia e a Europa jamais puderam ajoelhar-se juntas diante do mesmo altar, mas no que diz respeito à tradição ortodoxa, a Igreja e o Estado estavam muito mais próximos do que no Ocidente. Hoje em dia, a Igreja Ortodoxa russa ainda floresce em certas partes da Federação. Nos séculos XI e XII, a Rússia esteve estreitamente vinculada à Europa Ocidental. Durante o século XIII, com as invasões dos mongóis, teve lugar uma ruptura com o Ocidente. Os príncipes nativos russos lograram sobreviver pagando tributos aos mongóis e mais tarde aos tártaros. 2 séculos de dominação tártara deixaram na Rússia uns costumes e umas tradições muito diferentes das do Ocidente. À medida que começaram as disputas internas entre os tártaros, alguns príncipes russos conseguiram reafirmar seu poder. Os mais sobressalentes foram os príncipes de Moscou, ajudados por sua posição próxima aos grandes rios comerciais Volga e Dnieper. No século XIV, este pequeno núcleo foi adquirindo cada vez mais força. O auge de Moscou, 1380-1480. Em 1380, o príncipe Dmitri derrotou os tártaros em Kukikovo, junto ao Don, e durante o século seguinte, o poder de Moscou aumentou. Em 1480, Ivan III, o grande príncipe de Moscou, sacudiu-se totalmente o jugo dos tártaros e reclamou a soberania sobre os outros príncipes russos e sobre a cidade de Novgorod. Chamou-se a si mesmo Tsar de todas as Rússias, utilizando a versão eslava da palavra latina César. Como Constantinopla havia caído nas mãos dos turcos alguns anos antes, Ivan também se autoproclamou novo imperador cristão. Moscou é a terceira Roma, tronou o monge Filoteu. E não haverá nenhuma quarta.
À medida que crescia a força dos russos, declinava a dominação secular dos mongóis e dos tártaros. Desde o começo do século XVI, a Rússia avançou até o leste cruzando as estepes da Sibéria. Durante centenas de anos, os russos deslocaram-se até o norte e o nordeste, subjugando no seu avanço as tribos locais como os Mares e os Samoias. A partir de 1581, começaram a conquista da Sibéria. Os Stroganovs haviam adquirido a concessão para explorar os Urales e então enviaram Yermak, um cossaco aventureiro com só 850 homens, para atacar este enorme canato tártaro. Yermak assaltou a capital e abriu o caminho até o leste. Em 1689, os russos haviam alcançado as costas do Pacífico. Com o Tratado de Nerchinsk, foi traçada a fronteira com os chineses e durante os 2 séculos seguintes consolidou-se o domínio russo sobre a Sibéria. As peles e o ouro da Sibéria supunham uma parte importante dos ingressos do Estado. A Sibéria, quase uma metade de continente, foi utilizada também como exílio para os inimigos políticos e os criminais, afastando-os do coração da Rússia. Os ingressos procedentes da Sibéria permitiram aos zares de Moscou a formação de um exército. Ademais, grande parte do dinheiro foi empregado em atrair à Rússia os europeus mais destacados. Ivan III trouxe arquitetos italianos como Fioraventi para reconstruir o Kremlin, a fortaleza do governo em Moscou. Isto deu lugar a uma tradição de edifícios ocidentais que culminaram no século XVIII com a construção de uma nova e grande capital, São Petersburgo, na desembocadura do Neva, no Mar Báltico. Famoso pelas grandiosas proporções de seus edifícios, o arquiteto italiano Rastrelli recebeu a encomenda de supervisar a ampliação do Palácio de Inverno. Hoje ocupa uma superfície de 130 mil metros quadrados e tem mais de 500 metros de largura. A poucas milhas ao longo da costa, a oeste de São Petersburgo, levanta-se Peterkov. Sua transformação em uma cidade elegante, partindo de uma zona densamente boscosa, começou em 1707, sob o reinado de Pedro o Grande. Com suas avenidas retas e seus harmoniosos jardins, iguala-se a São Petersburgo em sua magnificência imperial. Ivan o Terrível, 1530-1584. O comércio entre a Rússia e a Europa Ocidental começou a desenvolver-se de novo durante o reinado de Ivan o Terrível. O movimento de mercadorias teve lugar principalmente ao longo do rio que desemboca no Báltico, através de portos como o Riga e o Arcanji. Também por essa época começaram a chegar os primeiros ocidentais. Ivan o Terrível arrebatou Kazan aos tártaros com a ajuda de um invento dinamarquês. Chegaram médicos ingleses e também mercenários escoceses. Embora é preciso se dizer, sempre houve oposição a esta ocidentalização, sobretudo por parte da arquiconservadora Igreja Ortodoxa Russa. No entanto, à medida que avançava o século XVII, chegaram cada vez mais estrangeiros, que logo teriam seu próprio bairro em Moscou, o Arbat, que era uma distorção da palavra alemã Arbeit, que significa trabalho. Os estrangeiros não gozavam de boa reputação, especialmente entre a antiga nobreza boiarda. Um de seus componentes disse em uma ocasião: "Não imitemos esta singular e penosa limpeza dos alemães, que tão a miúdo esfregam o chão de suas casas, nas quais um convidado nem sequer pode cuspir ou vomitar no chão." Este agudo moscovita, que falava em nome das classes acomodadas de Moscou no século XVII, não chegou a conhecer as obras do caricaturista inglês Rowlandson um século mais tarde, mas não resta dúvida que seguramente teria aprovado o conteúdo de seus desenhos satíricos. Os ocidentais encontraram-se nos exércitos dos zares. As famílias de Lermontov e Barclay de Tolly vieram diretamente da Escócia, junto com os Gordons, no século XVII.
100 anos depois, havia tantos alemães no exército russo que os manuais de instrução eram escritos tanto em alemão como em russo. Hoje, o exército russo desfila a passo de ganso e sua graduação é uma cópia exata da alemã. Ivan o Terrível e seus sucessores confiavam em que estes ocidentais lhes ajudariam a derrotar seus inimigos tradicionais, os tártaros, e a capturar as antigas cidades da Liga Hanseática no Báltico. Mas em que classe de homens estavam se convertendo os zares? Ivan o Terrível foi um dos grandes carniceiros da história da Rússia. Subiu ao trono à idade de 3 anos e governou durante mais de 50. Teve alguns êxitos nas guerras, mas tanto dentro como fora da Rússia, seu maior talento foi para o assassinato, a mutilação e as matanças. Mandou matar tantos russos como estrangeiros, tantos príncipes como camponeses. Padeceu ataques periódicos de intenso remorso e arrependimento, e talvez nunca tanto como certa vez que, num ataque de ira, ergueu seu bastão com ponta de aço com tanta veemência que aplastou o crânio de seu herdeiro e filho predileto. Muitos anos depois, no século XIX, o pintor Repin representaria este fato. Ivan havia sofrido muito na sua infância nas mãos da antiga classe aristocrata russa, os boiardos. Isto lhe produziu uma paranoia que lhe fazia ver conspirações por todas partes. Começou a anular pouco a pouco o poder dos boiardos, concedendo terras e poder aos seus próprios homens e criando assim uma nova nobreza para substituir a antiga. Em 1564, estabeleceu a Oprichnina, seu próprio exército privado. Estes hábeis assassinos foram os responsáveis da morte dos monges e de qualquer outra pessoa que se interpusesse no seu caminho. Os boiardos gradualmente foram ficando debilitados ao serem assassinados ou desterrados aos lugares mais afastados do império, como Kazan, Sibéria e Astrakhan. Deste modo, a Rússia perdeu a classe de nobreza que no Ocidente costumava garantir as liberdades civis e os direitos individuais. Ivan sabia que o segredo do poder residia na propriedade da terra e por isso arrebatou-a sistematicamente à antiga nobreza para dá-la aos seus oprichniks, mas sem que ninguém possuísse direitos sedentários sobre estas terras. Por outro lado, Ivan recompensou os seus partidários, concedendo-lhes maior domínio sobre os camponeses. Isto foi o que determinou o caráter da Rússia no século XVII. O povo esteve cada vez mais vinculado à terra e aos camponeses. Não podiam escapar do seu amo, nem casar-se sem sua permissão. A curto prazo, este fato garantia que a terra seria cultivada e o sistema de vassalagem foi crescendo no transcurso dos séculos XVI e XVII. No século XVIII, o sistema de vassalagem tornou-se quase universal. No princípio, havia tanta terra disponível que o povo não reparou muito nela, mas passado um tempo, as extorsões dos nobres foram tão fortes que os servos começaram a rebelar-se. A história da Rússia nos séculos XVII e XVIII ficou marcada pelas grandes revoltas dos camponeses. Estes levantamentos foram sufocados despiadadamente pela tortura pública e por uma engenhosa série de métodos de execução. Para escapar, muitos camponeses fugiram para o sul, para lugares como a Crimeia, na costa do Mar Negro, e a Saratov, no Volga. Lá estariam livres da tirania zarista. Ademais, havia cossacos saqueadores e nômadas que sempre haviam estado contra qualquer tipo de controle. Estes cossacos geraram dois grandes levantamentos que sacudiram toda a estrutura da sociedade, o liderado por Stenka Razin no século XVII e no século XVIII, o liderado pela cabeça dos cossacos rebeldes Pugachov. Estes homens semearam uma grande preocupação no Moscou dos zares antes de serem capturados e executados. O desafio do Ocidente. Durante os séculos posteriores à morte de Ivan o Terrível, a Rússia foi uma presa fácil para o Ocidente. Aventureiros polacos e suecos estavam ávidos de terras. A Igreja Católica Romana na Polônia lançou uma cruzada para liberar seu vizinho oriental da odiada ortodoxia, enquanto a Rússia era dominada por uma sucessão de pretendentes. O mais afortunado foi o falso Dmitri.
Apoiado pelos polacos, apoderou-se de Moscou, mas foi expulso por uma aliança entre os boiardos e a plebe. Em 1613, escolheu-se um novo czar, Mikhail Romanov. A era dos distúrbios, que havia começado com a morte de Ivan o Terrível, sucedeu-lhe uma nova era de consolidação e expansão. Os cossacos da Ucrânia rebelaram-se contra seus amos polacos sob o mando de seu chefe, Bogan Khmelnytsky. Obrigaram os polacos a retirar-se para o ocidente e a seguir a Ucrânia passou às mãos dos russos. Esta era uma zona muito rica, com um enorme potencial, e seus habitantes professavam principalmente a religião ortodoxa e a sua língua era uma mistura de polaco e russo. A Ucrânia proporcionou ingressos e soldados, embora os cossacos saqueadores, como sempre, se ressentissem ante as tentativas do governo de Moscou de exercer seu controle. Foram o suficientemente fortes a ponto de frustrar estas tentativas até os primeiros anos do século XVIII. A ocidentalização da Rússia. Pedro o Grande tinha 9 anos quando subiu ao trono em 1682, o que não foi do agrado de muita gente. A guarnição de Moscou marchou em direção ao Kremlin e durante 3 dias assassinou todos os parentes e amigos maternos do novo czar. Só Pedro e sua mãe foram perdoados, mas a matança suscitou-lhe uma aversão a Moscou que lhe acompanharia ao longo de toda a sua vida. Pedro o Grande provocou um impacto dramático na Rússia pré-revolucionária. Estava decidido a converter a antiquada Moscóvia em um moderno Estado europeu tão grande como qualquer outro. Para vingar-se de Moscou, ordenou a construção da nova e imensa capital que seria levantada em São Petersburgo. 150.000 servos morreram nas fétidas marismas do Neva para tornar realidade o sonho de uma capital que rivalizara com Versalhes em escala e esplendor. Deslocou sua corte ao extremo ocidental de seu vasto império. Era quase como se quisesse gritar aos imperadores e reis da Europa que a Rússia agora fazia parte do Ocidente. Tal e como disse o intelectual Chadaev, no século XIX, Pedro o Grande encontrou somente uma folha de papel em branco na qual escreveu: Europa e Ocidente. Desde então, pertencemos à Europa e ao Ocidente. Mas se a vida nos palácios de São Petersburgo era tão régia e esplêndida como em qualquer corte da Europa, nas aldeias da Rússia vivia-se em farrapos. Sob o seu mandato, o poder do Estado, que já era muito forte, cresceu tanto que a classe de liberdades que no Ocidente se davam por descontadas, lá não se desenvolviam. O povo permaneceu pobre e humilhado, encerrado em seu pobre e antigo mundo de superstição, ortodoxia e agricultura primitiva. À medida que avançava o século XVIII, aí estava a Rússia dos iconos e das baratas, como a chamaria Trotsky mais tarde. A Rússia de Pedro era um lugar onde as baterias da artilharia montada galopavam pelas aldeias cheias de barro, nas quais vivia o 97% do povo russo. Suas reformas consistiram numa ocidentalização exterior que está bem ilustrada na lei que se promulgou contra as barbas. O povo russo conservava suas barbas à imitação das dos santos, como disse um contemporâneo. Nada a não ser o terror de que as arrancassem pela raiz pôde ter persuadido os russos a que se desfizessem delas. Alguns trabalhadores de barba raspada em São Petersburgo guardavam as suas barbas no bolso para ensiná-las a São Nicolás no dia do juízo final. Gerações tras gerações, a grande batalha da Rússia desenvolveu-se entre os barbudos contra os não barbudos, entre aqueles que rechaçavam o Ocidente e aqueles que queriam entregar-se a ele. A nobreza russa albergava poucas dúvidas. Seus componentes imitaram cada vez mais as formas ocidentais. No século XVIII, dizia-se que o moscovita ia a Paris como um leitãozinho e regressava como um perfeito porco. Falavam um mal francês em vez de russo e começaram a desprezar a ortodoxia. Também eram grandes bebedores.
Um antigo dito, comum na Rússia, que Pedro o Grande não só não eliminou, como tratou com indulgência. Depois de ter esvaziado uma dúzia de taças de vinho húngaro, disse um diplomático alemão, ele me deu uma taça cheia de conhaque que eu tive que esvaziar de 2 vezes. Depois perdi o sentido, ainda que o resto dos convidados, já dormidos pelo chão, não estivessem em condições de reflexionar sobre a minha pouca destreza na bebida. Quando era jovem, Pedro o Grande deleitava-se disfarçando-se e misturando-se com o seu povo, tanto como carpinteiro de barcos nos seus próprios estaleiros, como embebedando-se a noite toda com amigos duvidosos no distrito de Arbat de Moscou. Era um personagem muito vivo e ao mesmo tempo um gênio do mal. Podia descarregar uma terrível vingança sobre aqueles que lhe aborrecessem e planejaram os métodos de execução e tortura tão horripilantes como os de Ivan, o Terrível, mas fez muito pouco para assegurar a vida de seus sucessores, como os zares da Rússia. A Pedro III, o amante de sua esposa, lhe aplastou a cabeça com um escabelo. O zar Pedro foi assassinado com um cordão de cortina por uns nobres conspiradores, com o consentimento de seu filho Alexandre. A regra da corte zarista era que qualquer desleixo no cumprimento das normas poderia ser fatal. Isabel, a formidável filha de Pedro, aprendeu esta lição, preferindo deixar os assuntos de governo em mãos dos noviços ucranianos e dos alemães do Báltico. A mesma coisa fez Catalina II, a Grande, que importou as modas ocidentais e foi quem mais fez pela construção de São Petersburgo. Isto foi possível graças ao poderio florescente dos exércitos russos. Pedro o Grande havia derrotado os suecos, os cossacos e os polacos. Anexionou-se a costa do Báltico, onde nas antigas cidades hanseáticas havia uma classe muito numerosa de gente instruída, o que permitiu o desenvolvimento dos recursos ucranianos. A combinação destes dois grupos sociais no último terço do século XVIII concedeu-lhe a Catalina a Grande um enorme poder. Durante as guerras napoleônicas, os exércitos russos eram inagotáveis, se considera a época a qual pertenciam, e embora seguissem sendo uma combinação muito russa da ineficácia sem remédio e da audácia moderna, foram suficientes para derrotar Napoleão em 1812 e 1813. Durante os 40 anos seguintes, a Rússia zarista foi a grande potência reacionária da Europa, até a sua derrota em 1854 na Guerra da Crimeia. Foi aí que o poder do Estado começou a declinar. Em 1857, o czar Alexandre II declarou, num discurso transcendental, mais vale suprimir o sistema de vassalagem desde cima que aguardar a que ele mesmo se autossuprima desde baixo. Os zares haviam explorado o seu povo, especialmente através do sistema de vassalagem. Durante a maior parte do tempo havia sido possível controlar os camponeses, porque eles dispunham de terras que cultivar, mas sempre houve um movimento subterrâneo de ressentimento popular. A agricultura continuou sendo deficiente e atrasada, a população havia crescido a um ritmo vertiginoso e isso significava fome e carestia. A única resposta possível parecia ser a introdução da indústria em grande escala, para deste modo afastar o povo da terra. Mas a indústria só poderia ser introduzida com a ajuda dos estrangeiros, que inverteram enormes capitais para desenvolver caminhos de ferro, poços de petróleo e grandes fábricas, onde uma mão de obra muito mal paga era obrigada a trabalhar para o benefício exclusivo dos inversores estrangeiros e da autocracia zarista. No século XVIII, o cossaco rebelde Emelian Pugachov havia estado a ponto de derrubar o regime de Catalina a Grande. Assustado ante esta possibilidade, Alexandre II aboliu totalmente a vassalagem no século XIX, o que não seria suficiente para impedir uma comoção de maiores proporções nos primeiros anos do século XX, porque o tempo da Rússia dos zares já havia se esgotado.